Hello! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre os livros que eu li durante o mês de abril de 2026. Uhul! Gente, eu li tanta coisa legal esse mês. Eu vou começar, eu não sei que ordem que tá aqui, porque eu baguncei pra fazer post, pra fazer vídeo, mas eu quero começar falando sobre este bonitinho aqui, que inclusive é um post que saiu essa semana lá no meu perfil pessoal e também na English Boss, que é a taxonomia dos objetivos educacionais. É uma classificação dos objetivos educacionais e foi compilada pelo Benjamin Bloom, porém tem várias outras pessoas aqui junto dele que ajudaram a fazer essa teoria. Na verdade, isso aqui surgiu mesmo como uma conversa entre o Benjamin e outros pedagogos e psicólogos em uma conferência lá nos anos 50, e eles decidiram estudar isso a fundo, né? Organizar o conhecimento, organizar passo a passo da escola e da aplicação do aprendizado em uma taxonomia, ou seja, em classificações diferentes. E aí ele fala que existem 6 níveis de aprendizagem, e nesses 6 níveis, cada um deles você tem alguns objetivos para cumprir e fazer. Eu não vou falar muito sobre ele, porque tem um vídeo só sobre isso lá no meu perfil, então se te interessa, corre lá para você conferir. Próximo livro que eu li este mês foi De Férias com Você, que também já tem resenha aqui no canal. Eu não vou falar sobre ele porque já tem uma resenha aqui, mas eu amei. Pra mim é o melhor da Emily Henry que eu já li até agora. Depois, eu quero mostrar pra vocês A Única Coisa, que é o livro do meu book club, do Clube do Livro desse mês. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Enfim, que é o livro do meu Clube do Livro, Become, que tá sempre aqui embaixo. Eu deixei uma marcação, então me distraí, mas sempre tá aqui embaixo o link. Este mês eu já contei pra vocês lá no Instagram qual vai ser a leitura do mês. Recomendo muito que vocês conheçam o meu perfil, não só o meu perfil pessoal, mas também o perfil da English Boss. Mas eu adorei esse livro. A aula que eu gravei sobre ele também tá muito bem feita, tá maravilhosa e vai te ajudar com certeza a sair da procrastinação. Recomendo demais isso aqui. Próximo, gente, sei que tá meio inusitado aqui os tópicos, mas o próximo livro que eu quero falar com vocês, que eu terminei a leitura, foi The Bible. Gente, eu acabei de ler a Bíblia, ó, eu li a Bíblia inteirinha. Não foi esse ano, não foi esse mês, tá? Eu comecei a leitura da Bíblia no ano passado, eu já li a Bíblia outra vez, essa é a segunda vez. Mas eu nunca tinha lido do jeito que eu li dessa vez, que é em ordem e com o propósito de finalizar mesmo. O meu livro preferido da Bíblia foi o Apocalipse. Eu sou Team Novo Testamento, só deixando aí pra vocês. E a leitura foi muito divertida, eu gostei muito de ler. Confesso que algumas partes, né, não são tão legais assim de ler, são mais profundas, são mais reflexivas, né? Mas fica aí pra vocês a recomendação. Acho que todo mundo deveria ler a Bíblia, mesmo que não tenha religião, que é o meu caso, por exemplo. Eu não tenho, mas a leitura da Bíblia eu acho que funciona muito como uma forma de você conhecer mais do mundo. Poxa, a Bíblia tem um papel fundamental, a Igreja Católica e a Igreja, no geral, tem um papel fundamental aí na vida de boa parte do Ocidente, que é o lugar onde eu moro hoje. Então, acho que vale a pena ler. Essa Bíblia aqui é muito nostálgica pra mim, porque eu tenho ela desde 2005, sei lá, 2003, no máximo 2003, assim. Porque é uma Bíblia que eu usava na minha catequese, que eu fui criada em uma família católica. Então, eu ia pra catequese, daí tem vários escritos, várias coisas que eu escrevi aqui, várias formas e coisas que eu aprendi nessa época da catequese, que me ajudou muito na leitura agora, e eu fiquei muito orgulhosa de mim do passado por sempre ter tido essa curiosidade, sabe? De ler, de fazer as anotações, por mais que eu não concordasse, desde aquela época eu tinha muitas dúvidas sobre, eu fico feliz de ter sempre colocado a minha opinião no mundo, sabe? Então, a leitura da Bíblia foi algo bem interessante pra mim, como eu disse, eu recomendo todo mundo fazer isso, e eu usei como forma de me ajudar a entender as entrelinhas, que como eu falei com vocês, eu não tenho religião e o que eu acredito não vai muito de encontro com o que tem aqui. Eu precisei de um pouco mais de ajuda, então eu fui atrás de pessoas e pesquisadores, enfim, que pudessem conversar comigo com o estilo de leitura que eu estava fazendo, que era leitura literária.
E aí eu encontrei no canal da Tatiana Feltrin, que é uma booktuber aqui enorme, é uma das maiores do Brasil, né? E ela faz todos os meses uma discussão, ela faz a leitura de um livro da Bíblia e um vídeo discutindo aquele livro. Totalmente embasado, tá, gente? Não é um viés, assim, teológico, até onde eu sei, tá? Até onde eu entendi. Mas eu sou bem leiga nesse assunto. Mas fica aí de recomendação, eu vou deixar aqui embaixo a playlist dela. Ela ainda não terminou a leitura, então, do Novo Testamento, assim, pro finalzinho, eu tive que ir lendo por minha conta, usando o ChatGPT para entender algumas coisas, o Google, algumas pesquisas. Mas eu recomendo muito que vocês não só leiam a Bíblia, mas tenham um apoio aí dentro do que vocês consideram ideal, seja um apoio da religião, um apoio teológico, um apoio científico, enfim, o que vocês acharem melhor, tá? Li esse mês também um livro muito interessante que é O Sexo no Cativeiro, da pesquisadora, na verdade ela é uma terapeuta, eu acho que ela também é pesquisadora, não sei se ela é mestre, se ela é pós-doc ou algo do tipo. Mas enfim, é a Esther Perel, é essa mulher aqui maravilhosa, ela tem um podcast bem legal e ela também tem uma palestra no TED, que eu recomendo muito vocês assistirem, que é muito interessante. E esse livro, eu fiz a leitura para entender um pouco mais sobre a função do sexo no relacionamento, tanto na visão masculina, quanto na visão feminina, quanto na visão de casais, quanto na visão de pessoas solteiras, pessoas que estão amigadas, pessoas que estão separadas, viúvas, enfim. É uma discussão muito interessante que a Esther traz aqui, falando que os nossos traumas da infância, a nossa vivência anterior ao relacionamento, e aqui relacionamento a gente não tá falando sobre o casal em si, a gente tá falando sobre se relacionar com uma pessoa, seja profundamente, seja só pele com pele, mas é uma visão extremamente interessante. Se você tem curiosidade, se você gosta de estudar, assim, não só estudar, mas você gosta de falar sobre antropologia, sobre a sociologia, sobre terapia de casais em si, psicologia, eu recomendo muito que vocês conheçam esse livro. Eu tirei muitas coisas interessantes aqui, e é uma forma de conhecer mais do mundo, né? Você entender mais sobre ele. Eu não acho que é um livro que deve ser lido só por pessoas que têm algum problema nessa área, por exemplo. Eu acho que é interessante para o público em geral, bem como eu falei sobre a Bíblia, sabe? É bem legal. E caso você não goste de ler, tem audiobook dele, como eu falei, tem a TED, a palestra que ela deu aí no TED, que eu acho que pode ser legal para muita gente conhecer um pouco do trabalho dela, tem podcast, enfim. Várias coisas aí para você. O meu cabelo tá de cuia, né, gente? Que eu lavei ele agora. E fica um pouquinho assim, mirradinho, mas tudo bem. Outro livro que eu li, gente, isso aqui foi uma releitura. Eu já li esse livro aqui umas 600 vezes, assim, eu não tô brincando. Deixa eu ver se tem escrito aqui de quando que é esse livro. Ô, gente, é da época que o telefone nem tinha 3 na frente. Vocês lembram disso? Não sei se são jovens demais. Mas esse livro aqui é de 1986. E ele tem um prefácio, não é nem prefácio, né? Essas coisinhas aqui, como é que chama isso aqui? Que antigamente tinha o guia de leitura, porque é um livro que é voltado para a escola. Vocês lembram que antigamente tinha a coleção Vagalume? Esses livros, assim, para adolescentes mesmo, pré-adolescentes? Então, esse livro aqui é dessa vibe. E toda vez que eu leio ele, eu me lembro da infância, da primeira vez que eu li. Gente, eu chorava, igual uma criança. Literalmente, né? Eu era uma criança, lendo esse livro. E aqui a gente vai ter a história de 2 amigos. Eu não me lembro o nome dele, acho que é Davi. Davi quem? Pedro? Talvez? Quem é? Pedro e o Davi. Pedro e Davi são 2 amigos adolescentes que arrumaram uma briga por causa de uma máquina caça-níquel, assim, no fliperama. E aí, depois dessa briga, o Davi começou a ficar meio esquisito. A casa dele é uma casa complexa, é diferente da casa do Pedro, que tem muito amor, muito acolhimento, enfim. E aí a gente vai acompanhando a trajetória dele, ele vai acabar se envolvendo com drogas, ele vai acabar se envolvendo com a parte da juventude que a gente tenta evitar que as nossas crianças estejam próximas. Que é a questão de drogas, a parte podre mesmo da sociedade no que tange, assim, a jovialidade, sabe? É bem curto, bem pequeno, deve ter menos de 100 páginas, tem 60 páginas. E esse livro aqui é tão antigo que a autora dele já até faleceu, gente. Eu acho que esse aqui é um dos primeiros livros dela. Eu gosto muito, eu acho que ele me deixa um pouco traumatizada, bem pouco, porque eu lembro muito. Toda vez que eu pego nele, eu lembro de sofrer muito com o final. É um final muito triste, sim.
Tá gravando? Tá. Recomendo vocês lerem, mas vão sabendo disso, assim, é um livro bem adolescentinho que trata de temas muito profundos, de uma forma bem simples e não é profundo, tipo assim, é profundo, mas a escrita é uma escrita muito rasa, vamos dizer, porque a gente tá falando de um público-alvo muito específico. Gostei demais desse livro, eu gosto desse livro, ele sempre tá na minha estante, eu sempre quando bato o olho nele me dá vontade de reler, e aí eu fiz esse mês, foi bem legal. E eu acho que o primeiro livro que eu li nesse mês, na verdade, foi esse aqui que eu vou mostrar por último, que é Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Gente, que livro lindo! Que livro lindo! Eu me apaixonei. Quando eu postei que eu tava lendo isso daqui, uma amiga falou comigo que era o preferido dela, da Colleen Hoover. E, gente, realmente ele é muito bom. Eu não acho que é meu preferido, mas eu acho que trata de temas muito relevantes. Eu acho que a Colleen Hoover teve um cuidado na hora de escrever isso daqui. Ela escreveu com, sei lá, não sei, eu sinto que valeu muito a pena fazer a leitura dele. Eu gostei muito. E aqui a gente vai conhecer a história da Kenna, que é uma mulher que foi presa. A gente conhece ela no momento em que ela sai da cadeia. E ela sai da cadeia porque ela esteve presa, na verdade, por ter sido acusada de matar o namorado dela. O namorado dela e ela sofreram um acidente e aí ela saiu, né, enfim, do carro. Ela não estava lá no momento do carro. O cara foi encontrado trocentos metros pra frente, ele estava vivo. Ela meio que foi julgada por abandonar uma pessoa que precisava de ajuda. E aí ela se culpa muito por isso e ela volta pra cidadezinha dela, na verdade. E ela volta pra cidadezinha dela e do namorado, né, por um motivo muito específico, pra conhecer a filha, que tá sob os cuidados dos pais desse namorado. E aí os pais do namorado não querem saber dela, não entendem a versão dela da história, não querem saber, não querem que a filha tenha contato com a mãe. E aí ela volta justamente para essa cidade pra ver isso acontecer. Sendo Colleen Hoover, a gente sabe que a gente tem aí um romance, né? A gente sempre tem romance nos livros da Colleen Hoover, mas no caso desse livro, eu sinto que o romance ele foi muito apagado pela vivência dos personagens. O personagem, o protagonista masculino desse livro, ele é extremamente sensível, ele é muito... assim, gente, ele sai de um estigma de masculinidade frágil, na verdade de masculinidade forte, e vai para uma coisa de fragilidade, de vulnerabilidade, que me trouxe muita alegria no momento da leitura. Eu sinto que faz falta terem protagonistas masculinos nesse estilo nos romances atuais, contemporâneos e adultos. E principalmente porque eu tenho o costume grande de ler livros que não são... tipo assim, que tem esse leve hot, sabe? Só que eu sinto que a gente consegue colocar profundidade, mesmo que sejam histórias com protagonistas que são mais vulneráveis, protagonistas masculinos. E foi aqui o que fez com que eu me encantasse demais aqui por esse protagonista, que é o Ledger, né? Eu gostei muito dele, eu gostei muito do livro e com certeza se tornou um dos meus favoritos da Colleen Hoover. Não é meu favorito ainda, porque eu ainda sigo insistindo que Todas as Suas Imperfeições é a obra-prima dela. Mas, tudo bem, eu aceito que esse também é muito bom. Me contem se vocês já leram algum desses livros aqui. Eu não vou pegar esse aqui agora, deixa eu botar ele aqui. Isso, porque ele vai tampar todos os outros, mas esse aqui também. Me contem se vocês já leram algum deles, se vocês gostam desses livros que eu falei, o que vocês acharam sobre o que eu falei aqui. E já tô animada para as leituras de maio, porque se depender do tanto de coisa boa que eu li em abril, maio vai ser maravilhoso também. Eu te convido a conhecer o meu clube do livro, as minhas mentorias e todo o nosso trabalho aqui na English Boss com inglês para mulheres, tá? Então eu trabalho com organização, produtividade e rotina, mas eu também tenho uma escola de inglês para mulheres. Os dois trabalhos se associam quando a gente entra na rotina, porque a gente aqui acredita que a rotina é o ponto-chave para você mudar tudo aquilo que você gostaria, tá? Conte comigo, conheça todos os meus perfis aí no Instagram, que tá tudo aqui embaixo, e me conte a sua opinião sobre tudo isso aqui que eu falei também. Beijo grande, até o próximo vídeo. Bye!